Olá, boa noite. E mais uma vez nós vamos falar um pouco a respeito da quarentena e algumas alternativas na educação. Eu peço que vocês, quem estiver assistindo, se inscreva no meu canal para fortalecer, para que as pessoas voltem a estudar, para as pessoas que voltem a procurar fontes científicas, né? Para que a nossa educação possa evoluir. E dê o seu like ou o seu dislike, que também me ajuda a pensar sobre como eu estou conduzindo esse canal. Eu quero falar hoje, eu vou até usar ainda anotações, porque são tantas questões que fica difícil tudo de memória, né? Então, a primeira coisa é a novidade, o momento que nós vivemos, né? Nós vivemos uma pandemia que nos coloca posições sobre a educação bastante diferentes, né, e novidades, né, que é a questão da educação virtual, né? O governo hoje começa em vários pontos do Brasil, né, a educação virtual, a educação através de plataformas, né? Acontece que os nossos professores não sabem usar essas plataformas, as escolas também não sabem usar essas plataformas, os pais também não. Ainda aqueles que saibam, né? Claro que tem sempre alguém que sabe, né? Que alguém lide mais com a internet e tudo, mas mesmo assim, né? Essa história virtual é complicada para os professores. Eles foram pessoas sempre muito distantes dessas mídias, né? Tem professor que não tem nem celular, né? Tem professor que não usa nada dessa mídia, né? Então, eles ficam numa situação bem séria, né, constrangedora de ter que preparar aulas, de ter que estar na internet, de ter que estar virtualmente presente junto com as crianças, né? Isso é do ponto de vista dos professores. Do ponto de vista dos pais, a mesma coisa. Os pais não são professores, não lidam com essas plataformas, não querem assistir aula virtual. Imagina os pais serem obrigados todos a assistir aulas virtuais e aulas todo dia. Imagina 4 horas de aula, os pais sentados para ver os filhos e ajudar nas tarefas, né? Quer dizer, vai ser uma homeschool, né? Uma coisa que nos Estados Unidos tem pouquíssima penetração, né? E que no Brasil não existe. A nossa escola, que é por correspondência, é muito fraca. Isso é o que mostrou a nossa prática social, né? Entre uma pessoa que se formou numa universidade presencial, né? Uma universidade pública ou uma universidade privada presencial e um que se formou numa escola de correspondência, ainda há muito preconceito, ainda há muitas dificuldades. E as pessoas vão preferir as presenciais. Então, os pais também estão com dificuldade. Então, as escolas não sabem como fazer isso e estão aprendendo a trancos e barrancos. Os professores não sabem, os pais não sabem. Eu peço, então, que os pais sejam pacientes com os professores. Eles estão tentando dar o melhor deles. Eles são pessoas que se integram a qualquer mudança, a qualquer coisa, eles lutam para fazer o melhor. Então, tenham paciência dos professores, ajudem a eles, não sejam tão críticos, né? Quanto às crianças, elas não estão acostumadas com isso. Televisão para elas é para ver filme, computador é para videogame. Eles não estão acostumados a sentar para assistir uma aula, né? Seja adolescente, seja criança, então nem pensar, né? Então fica muito complicado você encher as crianças de 4 horas por dia de escolaridade para tentar dizer que está tendo educação, que na verdade não está, né? A outra questão, as crianças não têm disciplina, né? Então os pais deixaram sempre as crianças fazerem o que querem, né? Hoje é o paraíso. E deixaram nas mãos de babás, de avós, e tudo isso está afastado agora. As mães estão sozinhas, os pais estão sozinhos, né? Não tem avó porque a avó está separada das pessoas, e eles estão tendo que dar conta, né, dessa criança que não tem disciplina nenhuma, né? Essa criança não arruma uma cama, um menino de 8, 10 anos não arruma uma cama, não tira uma mesa, não lava uma louça, não faz nada. Só que eu acho que é a hora da gente tentar fazer alguma coisa, fazer uma intervenção disso daí, né? Que é realmente criar um sistema de disciplina. Dizer, meu filho, tá na hora de estudar. Sente ali e vai estudar. Aí ele fica se esfregando, dormindo, deitando na mesa e tudo, e você fica aí. Fica aí até a hora passar.
Então, é um esforço enorme que os pais vão ter que fazer, e acho que esse vai ser o grande presente que eles vão dar aos seus filhos. Criar disciplina, tá? Não que eles tenham que ficar 4 horas. Eu acho que eles têm que ficar um determinado tempo. 1 hora de leitura, 1 hora e meia de atividades escolares e acabou. Não tente mais. Se ele quiser mais, você dá. Mas você, para disciplinar, você tem que determinar um tempo, né? Então, isso para as crianças vai ser muito importante. Outra questão que a gente se coloca é do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista teórico, a gente vê muitas pessoas reclamando na internet das aulas virtuais. Ah, porque é muito enfadonho, não faz um jogo, não sei o que lá. Foi a escola que escolheram para os filhos, tá? Toda escola brasileira é esse lixo. Escolas tradicionais, escolas de falação, escola de carteiras enfileiradas, crianças olhando para o quadro, tentando fugir daquele massacre medonho, né? E os pais não sabiam disso? Não. Deixavam os seus filhos porque o vizinho, porque o amigo, porque é uma tradição, porque vai passar no vestibular, porque tirou o primeiro lugar no Enem, porque vai entrar no ITA, no IME, não sei o que lá. E com essa expectativa, deixam os filhos em qualquer escola, escolas extremamente tradicionais, que acham que vão resolver a quarentena enfiando um monte de dever para os meninos em casa. Um monte de deveres, de tarefas e tudo. Eles acreditam nisso. É um sistema behaviorista. Eles acreditam nesse monte de tarefas, né? Então, entulham as casas e os pais têm que se virar, né, nessa história. Então, esses pais que estão reclamando de como é tediosa a escola, não esqueçam que os filhos de vocês estão expostos a isso todos os dias da vida deles. Coitados, né? Eles vivem isso presencialmente. Você apenas está vendo virtualmente, mas presencialmente, as crianças que estudam nessas escolas tradicionais, elas vivenciam isso, né? Olhar para um quadro, decorar matérias, fazer avaliação. Tudo é avaliação. A primeira coisa hoje que falaram na televisão sobre essa questão da virtual que ia começar, vamos começar com avaliação. Que mania de prova que tem a educação brasileira. O Enem começou com uma coisa inteligente e terminou com o exame mais estúpido a nível nacional, né? Um bando de perguntas, 6 horas de prova, uma coisa tão maluca que não entra na cabeça de um educador decente, entende? Expor uma criança, um adolescente a essa história que virou o Enem, virou um grande vestibular nacional. Então, tudo que sabe é avaliação. A primeira coisa que falaram foi, vamos avaliar as crianças. Avaliar como? Como é que você avalia uma criança em casa? Você vai mandar uma prova para a mãe aplicar? O que você vai fazer? Não tem essa avaliação. Nós temos que ter esperança que os pais consigam dar disciplina, que os pais consigam fazer alguma atividade inteligente com seus filhos, que consigam botar os seus filhos para lerem livros, lerem muito, muito. 1 hora por dia, uma criança de 7 até 15 anos, 16, tem que ler 1 hora por dia. Vá ler agora e só levanta quando acabar de ler. 1 hora. Né? Isso é que os pais têm que fazer, investir em jogos de mesa, em outras coisas, né? A outra vertente são as escolas mais interacionistas, né? Essa é a minha linha de trabalho, que você precisa da presença. Não tem como fazer interacionismo como eu estou fazendo aqui, né? Vocês, sendo adultos, né, escutam, pensam, refletem, concordam, discordam. Mas uma criança não está interagindo, não está construindo um conhecimento. Então, eu acho que essas escolas interacionistas, elas devem diminuir a quantidade de material que vai levar para casa. O que ela pensa é, vamos mandar materiais que os pais não fiquem aterrorizados, que possam criar o hábito de leitura e o hábito de estudo. Se ele vai fazer certo ou não, isso aí depois a gente resolve. Primeiro é sentar, e aqui são as tarefas que a escola mandou, e você tem que fazer essas tarefas de tal hora, tal hora. Bota lá o relógio e deixa o menino fazer. Principalmente, a partir dos 7 anos, fazer sozinho. Não precisa mãe e pai ficarem do lado. Vá lá e olha os seus cadernos. Sabe ler? Então, sabe ler instrução. Se não entendeu alguma coisa,
chama a mãe, o pai, tudo, eles explicam e vão embora. Deixa essa criança sozinha, tentando se resolver. Esse é o grande momento para vocês criarem um hábito espetacular no filho de vocês, que é sentar e estudar. Isso é uma coisa maravilhosa e impagável, né? Quanto aos pequeninos, nós temos que mandar coisas, né? As escolas têm que mandar coisas. Tem que mandar tecido, coisas que a mãe não vai ter em casa, né? Mandar coisas que a criança possa fazer, que a mãe possa fazer com ela, e que nessa atividade não seja só o brincar, que ela também adquira uma coordenação motora, perceba as primeiras letras, né? Possa construir palavras, possa fazer um jogo que desenvolva a parte de significantes e significados, a de memória, as coisas que vão ser necessárias para ela ter aprendizagens futuras. Então, os pequeninos, né, ou esses que não são alfabetizados, nós temos que investir no desenvolvimento de ações básicas, né? Tentar a mãe contar histórias com fantoche, a mamãe contar muita história, se ela puder, né? Agora, para encerrar, eu diria para vocês que é um momento de vocês aproveitarem para criar alguns hábitos nos filhos de vocês e ficar com eles. Tem que ficar. Muitas mães dizem, não tenho paciência, estou trabalhando, não sei o que lá. Tem que ficar. Tem que tirar 1 hora por dia, 1h30, 2, sei lá quanto é que cada um pode tirar, mas algum momento para ficar com seu filho, para olhar se ele fez as tarefas, para ajudar ele em alguma coisa, para assistir com ele um filme, para ver um vídeo, para conversar, para cantar uma música, tem que descobrir esse tempo, tá? Muito obrigado e vamos ver se a gente faz mais reflexões, me mandem sugestões, né, para a gente discutir. Estamos todos aprendendo, né? Estamos todos nesse mesmo barco e espero que saiamos melhores, maiores, mais amorosos e crianças mais inteligentes e sem ser torturadas por uma loucura de que uma criança tem que cumprir um programa astronômico, né? Que uma escola inventou. Muito obrigada e até a próxima.